Fala galera do YouTube, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação, e hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma aula muito dinâmica, é isso mesmo, uma aula que vai te ajudar a identificar de vez o que você precisa fazer para a redação do Enem. Nós, da equipe Dasclos, preparamos aulas fantásticas para te ajudar nessa temporada de estudos que você está aí. Então, eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você não vai ter mais dúvida nenhuma sobre como fazer uma redação aí nota 1000. Então, para que você consiga realizar essa redação, que você consiga identificar tudo que você precisava em relação a como escrever um texto dissertativo, é muito importante que você assista esse vídeo até o final e fique aqui com a gente, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, tá certo? Vamos lá, moçada! Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana que é sobre estratégia dissertativa. Eu sei que todo mundo fica muito perdido na hora de começar a escrever um texto. Muita gente quer fórmulas prontas para a redação e, na verdade, até existem algumas, mas o mais importante para se escrever um bom texto é principalmente saber como desenvolver uma boa estratégia, certo? Se você aprender todas as estratégias que um texto dissertativo precisa, você não vai ter mais aquela preocupação de ficar com medo de qual vai ser o tema do Enem, porque aí, eu tenho certeza, gente, você vai escrever sobre qualquer tema, pensa que bacana, isso vai ser ótimo. Então, essa estratégia que eu vou explicar para vocês hoje, ela vai ser muito importante para que você desenvolva qualquer tipo de tema nessa caminhada, nessa temporada de redação. Beleza, moçada? Então, vamos começar? Primeiramente, sabemos que todo texto dissertativo, ele é aí estruturado, né, por meio de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A dúvida é sempre a mesma. Muitas vezes, meus alunos me perguntam como fazer uma boa introdução, o que eu preciso colocar na introdução e como desenvolver aquela proposta de intervenção perfeita para a redação do Enem. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar passo a passo para que vocês identifiquem e entendam perfeitamente como desenvolver essa boa estratégia, beleza? Quando a gente fala da introdução, que justamente é o quê? O começo do nosso texto, então vamos pensar o seguinte, pensa comigo, se é o começo, ele precisa ser muito bacana. Ele precisa ser muito bem desenvolvido. Eu tenho que pensar muito antes de fazer a introdução. Muita gente fica muito preocupado com o desenvolvimento, sendo que a introdução é a chave. É a chave para se escrever um bom texto. Sabe por quê? Porque você precisa ter o que a gente chama de projeto de texto. E nós vamos falar desse projeto de texto em algumas competências que nós vamos trabalhar a respeito do Enem. Esse projeto de texto, ele é importante porque ele vai mostrar para o seu corretor que você sabe o que você está fazendo, que quando você citou alguma coisa na introdução, não foi por acaso, você não citou ela e de repente ela se perdeu, ela ficou lá só na introdução e nunca mais ninguém falou dela. Por isso que é muito importante você pensar o que é necessário colocar na sua introdução por meio, depois, dos argumentos que você vai utilizar. Por isso que é muito importante, primeiramente, você fazer uma abordagem temática. O que seria essa abordagem temática? A abordagem temática é aquele momento que você vai contextualizar o tema que foi cobrado. Esse tema pode ser qualquer tipo de tema, com alguma situação. Essa situação, ela pode ser baseada num filme, ela pode ser baseada num livro, ou de repente ela pode ser baseada numa alusão histórica, numa comparação, num dado estatístico. A forma que você vai contextualizar para apresentar o seu tema para o leitor não importa. O que importa é que você faça essa abordagem temática, certo? Depois, logo em seguida, é claro, você vem para a sua tese. O que é a tese? A tese é o que, digamos assim, é a estrutura do texto dissertativo, né? Ela é o alicerce do texto dissertativo, porque você precisa ter aí uma opinião a respeito daquele tema. O que você pensa a respeito daquele tema? Quer uma dica bacana de como desenvolver uma boa tese? Se pergunte, por que esse tema foi colocado para mim? Por que esse tema é um problema? Porque os temas do Enem, eles se baseiam num problema social. Então pense, por que esse tema é um problema? O que ele causa? Certo? Pensa um pouquinho, raciocina. Esse raciocínio, essa resposta é o que a gente chama de tese. E por fim, para fechar o seu parágrafo de introdução, é muito importante que você faça aí uma
antecipação argumentativa. O que seria isso? Você apresentar o que vai ser falado a respeito daquele tema. Olha que bacana. Outra dica importante que você não pode se esquecer, que dentro da introdução, todas as palavras que compõem a introdução, elas precisam aparecer já na introdução. Tá confuso? Não está sabendo como que você vai encaixar isso? Então eu vou mostrar para você no campo prático. Vamos analisar uma redação nota 1000 do Enem de 2019, que a gente vai perceber esses 3 passos da introdução que são importantíssimos. Chega aqui comigo, por favor. Vejamos, nós vamos falar a respeito do tema de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema que pegou todo mundo de surpresa, né, moçada? Mas vejamos. Na introdução, ele começa, esse candidato, a fazer uma abordagem do tema por meio do cinema Hollywood. Olha que bacana, gente, que ele começa a fazer. Ele começa a dizer, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à histórica fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Perceba, então, que ele faz essa citação aqui, então ele faz essa abordagem do tema a respeito do Cine Hollywood. Depois, ele coloca que de maneira análoga à história fictícia, ou seja, né, fazendo essa comparação, fazendo essa analogia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, que era tema do Enem, então ele consegue citar isso na tese, ainda enfrenta problemas no que diz a respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade, colocando a sua opinião. E, por fim, ele faz a antecipação argumentativa, mostrando justamente a respeito da postura do Estado e em relação à negligência por parte das empresas. Então, ele já apresenta, ele já nos faz essa antecipação falando sobre o que ele vai desenvolver. Chega aqui comigo, venha aqui para o quadro novamente. Vamos lá, moçadinha, o que acontece agora? Agora a gente vai para a argumentação. Como que eu faço uma boa argumentação depois de uma introdução tão bacana dessa? Fácil, fácil, fácil. Eu vou dividir essa argumentação em mais 4 passos. Quais são eles? Vou falar para você agora. Esses 4 passos, eles vão se dividir. Primeiramente, nós vamos falar do que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia principal. E quer ver a dica mais bacana? Sabe aquela antecipação argumentativa que você colocou na introdução? Usa ela de tópico frasal. Vai ficar bem mais fácil. Por quê? Todo parágrafo ele é desenvolvido por meio de uma ideia principal. Essa ideia principal, adivinha? Chama tópico frasal. Quando você apresenta esse tópico frasal, que é a sua ideia principal, o que o seu corretor quer de você? Que você apresente fundamentos, de onde você tirou isso, por que você pensa nisso. É nesse momento que você vai colocar a sua área de conhecimento. Quando você faz aí uma alusão histórica, você apresenta uma citação, você faz uma comparação, traz um dado estatístico, traz um exemplo específico, não sei, você traz sua área de conhecimento. Logo em seguida, você faz o que a gente chama daquela contextualização, quando você configura a autoria, que você tenta fazer aquela relação, por que você trouxe aquele exemplo em relação ao tema, é o que a gente chama aqui, nada mais do que, deixa eu voltar aqui que eu estou tampando, o que a gente chama de aprofundamento. Esse aprofundamento nada mais é que aquela análise crítica, aquela contextualização. Você precisa encerrar o seu parágrafo fazendo aquela análise crítica de acordo com o que você colocou. Vamos ver isso dentro desse texto nota 1000 que a gente está analisando? Vem aqui comigo, vejamos. Aqui nós temos nosso primeiro parágrafo de argumentação. Vejamos o que nós temos aí. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas
para democratizar o acesso ao cinema no país? Veja bem o que nós temos aqui. Nós temos justamente a questão do Estado. Lembra da antecipação argumentativa que eu falei para vocês? Virou tópico frasal. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais. Ou seja, eu estou trazendo um fundamento de onde que eu tirei essa questão dessa ideia principal, desse tópico frasal. Vamos agora, justamente, para o aprofundamento argumentativo. Então, o Ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, com a distribuição de ingressos com instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre e a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Volta aqui para mim, gente. Deu para identificar essas 4 partes? E olha que interessante, lá dentro do texto a gente via alguns conectivos muito bacanas, que davam para fazer um ligamento, justamente para a gente separar todas essas partes dentro do texto. Ô Tati, uma pergunta, talvez você está aí se perguntando. Essa ordem, ela precisa ser seguida? Eu não posso, primeiramente, fazer um aprofundamento e colocar a fundamentação depois? Beleza, se você acha mais fácil assim, mete bronca, você pode fazer isso sim, mas pense que o seu parágrafo ele tem que girar em torno de uma ideia principal. No caso desse texto aí, a gente viu que ele falava sobre essa questão da ausência de políticas públicas por parte do Estado, e ele tenta aí trazer algumas comprovações em relação a isso. Por fim, moçada, nós vamos chegar no quê? Nós chegamos na nossa conclusão. Nesse texto que a gente acabou de ver, vocês vão perceber que ele tem outro parágrafo de argumento, só que a gente não vai falar sobre ele aqui, que eu queria mais que vocês percebessem como a gente faz. Mas o outro parágrafo de argumento, ele vai funcionar do mesmo jeito, com os mesmos 4 passos, com a mesma ideia, só que agora nós vamos falar do segundo, daquela segunda antecipação argumentativa, lembra que ele falava sobre a negligência e o candidato consegue fazer isso de forma bem bacana, certo? Vamos falar sobre a conclusão. A conclusão do Enem, muita gente fica se perguntando, né? Como que a gente faz? O que que é a conclusão? O que que a gente precisa dentro dessa conclusão? Como que a gente faz isso, certo? A gente fica se perguntando muitas vezes isso. Então, eu vou falar para vocês. A conclusão, a gente vai dividir ela mais em 3 passos. Quais são estes 3 passos? Primeiramente, a gente vai fazer uma breve retomada, que eu vou ensinar vocês. Vamos fazer aí a proposta completa. O que é essa proposta completa? Formada de 5 elementos que eles são essenciais para a proposta, que a gente chama de elementos válidos, que é um agente, uma ação, um meio, a finalidade e o detalhamento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses. E, por fim, a gente precisa terminar o texto, né? Mostrar para o seu corretor que você fez um bom projeto de texto, que você é estratégico e que você, sabe fazer uma boa estratégia dissertativa. Vamos chegar aqui nos slides, gente, que a gente vai perceber essa conclusão. Nesse aqui, vocês vão perceber antes que é justamente o segundo argumento, tá bom? Então, se você tá aí, quiser dar um print aí nessa tela, só para você perceber, eu coloquei as cores do mesmo jeito que eu coloquei no primeiro argumento, só para vocês identificarem. Mas agora, o que nos importa é justamente a conclusão. Vamos ver. Então, nessa conclusão, o que que nós temos? Primeiramente, a gente vai ter uma breve retomada. Como que eu faço isso? Normalmente, você vai usar aí um conectivo conclusivo, com essa ideia de fechamento de ideias mesmo. Então, veja, é necessário, portanto, isso já é uma breve retomada bem bacana, começar um texto assim, um parágrafo de conclusão assim, tenho certeza que é uma boa estratégia. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional do Cinema e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes.
Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, perceba que aqui nós temos a proposta completa, justamente porque ele trabalha com a gente, que é o Ministério da Cultura, ele trabalha depois com o meio que deve acontecer, né? Olha aqui, por meio de um amplo debate, então ele fala esse amplo debate que deve fazer o quê? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema do Brasil, então ele mostra a ação, ele vai trazer logo em seguida a finalidade, né? Então, qual que é a finalidade desse plano, né? Fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo de filmes, e ele traz o detalhamento. O detalhamento, ele também pode estar junto aí com a gente, com a ação, com o meio, explicando exatamente como acontece. Por isso que chama detalhamento. Ele tem essa função de detalhar. E ele coloca, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, ele especifica por que esse plano vai ser tão importante. Nesse caso aqui, ele optou por fazer outra proposta. Ele colocou duas propostas, que é: ademais, o governo federal deve, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Então, ele quis complementar a sua ideia, que é algo bem bacana. E, por fim, ele termina: dessa maneira, usando um conectivo conclusivo, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizado na realidade, certo? De várias pessoas, poderá ser visualizado na realidade, deixa eu só colocar aqui que está tampando, de vários brasileiros, né? Quando ele termina. O que a gente percebe aqui? Quando ele coloca aqui, novamente, a questão do Cine Hollywood, o que ele faz? Ele retoma lá a introdução. Chega aqui um pouquinho. Perceba que essa retomada é uma estratégia bem bacana. Lembra que no início que eu falei que não é muito legal você fazer alguma coisa na introdução e de repente não falar mais nada sobre ela? É uma estratégia bem interessante. Perceba, se você usar esses passos estratégicos para fazer o seu texto dissertativo, você pode usar esses passos, né, essa estratégia, em qualquer tipo de tema. E aí, meu amigo, não vai ter problema, não tem para ninguém, você vai escrever sobre qualquer tema. Faça esse treinamento em casa, faça esse teste, pegue essa redação de modelo. Vamos ver aqui só um minutinho, voltando aqui, para a gente só saber aqui de quem que é essa redação, né? Nota 1000, ó, do Daniel Gomes de Fortaleza, fonte Portal G1, tá? Volta aqui, lá nesse site você consegue encontrar várias redações nota 1000 para que você se inspire e também tente aí escrever sua redação nota 1000. Gostou da aula de hoje? Achou que te ajudou? Então, não deixe de deixar o seu like, deixa aquele joinha bacanérrimo que a gente ama. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Tá em dúvida? Faça uma pergunta, eu tô aqui, eu vou te responder aquela pergunta. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, tá bom? No Dasclos Enem, lá no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é TatiMG, tá bom? Você também pode ir lá me curtir, pode ir lá seguir as minhas redes sociais, tá cheio de dica. E é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Vou falar isso mais uma vez, porque quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal, melhores serão as aulas para vocês, tá bom? E não deixa de acionar aquele sininho, tá? Porque qualquer vídeo que chegar, qualquer notificação, vai estar aí para você rapidinho, onde você estiver, você vai ter acesso a esses vídeos, gente, de forma gratuita, tá? Para que você estude em casa, para que você aprenda sobre redação, língua portuguesa e entre outras matérias que o Dasclo vai oferecer para você, tá bom? Eu fico por aqui, vou voltar em outras aulas para falar para vocês sobre as competências do Enem, que são tão importantes. E é isso, moçada. Um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês aqui nessa aula. Fico muito feliz de todos estarem participando, tá bom? Um beijão para vocês, galera, e tchau, tchau!